Boa noite, gente. Bom demais. Depois desses louvores tão abençoados, nós vamos refletir, em mais um conselho de Jesus para a nossa vida. Todo domingo à noite a gente está falando, de Jesus. Semana passada a gente falou que Jesus é o maior presente da nova aliança para nós. E hoje nós vamos falar que Jesus nos liberta da ansiedade. Hoje, a gente pela manhã falou tanto, de doenças que podem vir sobre o nosso corpo através de uma porta chamada enfermidade. E a ansiedade tem sido uma doença na alma nesses últimos dias que tem assolado demais o coração do brasileiro e do mundo em que vivemos. Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus, livro de Filipenses, capítulo 4, você ouviu aí sobre o nosso aplicativo, nele tem a Bíblia, Então, eu vou usar a Bíblia do nosso aplicativo. É importante você já ir baixando o nosso aplicativo, cartão de membro, pedido de oração, tudo você pode compartilhar ali pelo aplicativo, vai ficar mais fácil para você interagir com a sua igreja. Então, a gente vai fazer um recadastramento aí breve, Só está faltando algumas fichas, a gente colocar elas no banco de dados. Então, vai ficar muito mais prático você interagir com a sua igreja, se tornar membro da sua igreja. Então, é importante você baixar essa plataforma aí, não vai cobrir nenhum tipo de grande espaço no teu aparelho celular, e vai ser muito bom para você, ok? E nele a gente tem a nossa Bíblia aí, e a gente vai ler, então, Filipenses capítulo 4, de 6 a 7, que diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de orações e súplicas, com ações de gratidão, sejam os vossos pedidos conhecidos por Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós estaremos, Senhor, mais uma vez falando do Senhor Jesus para as pessoas que estão nos assistindo na sua casa, através da internet, para os meus irmãos que estão aqui. E como é gostoso falar de Jesus. Ele é o centro do Evangelho. É por Ele que nós estamos aqui. Foi por causa da obra que Ele realizou na cruz do Calvário que nós hoje temos o acesso perfeito ao Pai, o livre acesso ao Pai. E nós queremos te agradecer pela obra consumada por Jesus na cruz do Calvário. Nós queremos te agradecer pela obra sacerdotal, a qual Ele exerce atualmente em benefício da tua igreja. Nós queremos te agradecer porque já estamos vivendo no reino de Deus, num reino de justiça, num reino de paz, num reino de abundância. Muito obrigado, Jesus, por tudo quanto Tu fez por nós. E através dessa mensagem, Pai, nós queremos ministrar cura para a alma, cura para a ansiedade, essa doença que tem afligido tantas pessoas. A humanidade tem estado tão ansiosa, Senhor, mas nós cremos que Tu és aquele que nos orienta a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor continuará cuidando de nós. Amém. Gente, a ansiedade é considerada pelos psicólogos como a mais perigosa doença dos séculos. De acordo com a OMS, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. A psicologia, eu quero também dizer, como a pastora Cláudia, eu não sou psicólogo, Peguei esses dados aqui de um site de um psicólogo, mas a psicologia, ela trata desse assunto com muita propriedade. Nós não somos contra a psicologia e entendemos que ela foi colocada para ajudar você, para dar mais um subsídio através da palavra de Deus para te ajudar. E a psicologia afirma que a ansiedade é o mais urgente e o maior grave problema da nossa geração. Eu li um artigo dizendo que o Brasil, infelizmente, é o primeiro lugar em ansiedade no mundo. Então, quer dizer que nós brasileiros estamos muito ansiosos. As crianças estão sofrendo de ansiedade.
né? Os adolescentes estão enfrentando a ansiedade. Os jovens estão vivendo tanta ansiedade, né? Tanta cobrança, né? As crianças são cobradas todos os dias. Os casados também vivem, né, ansiosos e preocupados com a pressão, né, de organizar a sua casa, de dar as condições para os seus filhos, né? Então, todo mundo está sofrendo, né, com essa pressão do mundo globalizado que vivemos. Os idosos também, vejam só, vivem ansiosos e têm medo hoje de doenças, medo da solidão. A ansiedade, então, gente, é o mal do século. Mas a gente tem em Jesus a resposta para resolver esse problema. E como nós aprendemos a cada ministração nesse altar, né, que quando nós exercemos a nossa fé em Jesus, quando nós exercemos a nossa total dependência em deixar Jesus atuar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, a gente vai conseguir vencer todos esses obstáculos. A ansiedade também, pasmem vocês, né? Mas ela é também uma doença gerada pelo pecado. E o pecado, a gente sabe muito bem que para ele ser combatido, a gente precisa deixar Jesus reinar e ser o centro da nossa vida. Paulo fala desse assunto. E Paulo começa dizendo para a igreja de Filipenses, né, as causas da ansiedade. E se a gente for olhar aquilo que Paulo escreveu para a igreja de Filipe, a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas, em vez de olharmos para Deus. E aí fica a primeira dica para você: pare de se concentrar nos problemas, pare de se concentrar no problema em si, e comece a olhar para Deus. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele cuidará de nós. Ponto. Então não adianta você querer resolver determinados problemas. Tem problema que não dá para a gente resolver agora. Por exemplo, eu estou precisando de 100 mil reais. Alguém pode me dar 100 mil reais agora? Ninguém aqui tem 100 mil reais para me dar? Então eu estou com um problemão, não estou? Vou ficar agora com o cabelo branco, vou ficar agora cheio de problema, vou ficar agora todo angustiado, vou ficar agora passando mal porque preciso de 100 mil reais. Não, eu vou lançar a minha necessidade na mão de Deus. A Bíblia não diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo quanto nele habita, você e eu, amém? Você está vivo, eu estou vivo, porque Deus nos mantém vivo. Graças a Deus por isso, você pode dar graças a Deus. Então, gente, a Bíblia também diz, lá no Sermão da Montanha, quando a gente pregou sobre as bem-aventuranças aqui com os colegas, que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem o consentimento de Deus. Então, não adianta eu ficar remoendo os problemas e colocando os problemas como prioridade. Por quê? Porque simplesmente eu vou ficar mais ansioso ainda. Vou ter, por exemplo, uma gastrite. Vou ter, por exemplo, talvez uma pressão alta, né? Porque eu começo a ficar tão preocupado que isso vai alterar todo o meu metabolismo. Então não adianta, gente. A ansiedade, como disse o apóstolo Paulo, é resultado de olharmos apenas para os problemas. Pare de olhar para o problema. Alguns anos atrás, a gente cantava uma canção, na década de 70, tá, gente? Conte para Deus os teus problemas, conte para Deus a tua vida. Era mais ou menos assim a música, né? Eu perdi até a melodia. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Então não adianta você ficar com o problema, não, eu tenho que resolver, não vai resolver. Então conte para Deus, comece a olhar para Deus. A Bíblia diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para Deus, para o alto, de onde me virá o socorro. E ele declara no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor. Agora, o que eu preciso diante dos problemas? Ficar paralisado?
Ficar petrificado? Claro que não, gente. Deus nos deu ferramentas para vencermos os problemas. Seja ele uma doença, a gente está finalizando o mês de outubro, né? A gente sabe que o câncer, principalmente o câncer de mama, tem atingido muitas mulheres. Imagine você se a mulher ficar agora, né, remoendo o problema. A gente aprendeu hoje pela manhã que quanto mais você remoe e traz o problema para a sua vida, maior vai ser o desenvolvimento da doença, por exemplo. Então é melhor eu tirar o foco do problema e colocar os meus olhos para Deus. Olhai para Deus. Tem um versículo que diz: olharam para eles e foram iluminados. Seus rostos, tem até uma canção, né? Do nosso amigo Ademar de Campos. Olharam para eles e foram iluminados. Seus rostos nunca mais serão confundidos. Então pegue o problema e coloque ele nas mãos de Deus. Lance sobre as mãos de Deus. Essa é a primeira dica para vencer a ansiedade. Então diga comigo: eu vou, não estou te ouvindo, eu vou lançar os meus problemas nas mãos de Deus. O que eu e você precisamos fazer é andar como filhos de Deus, frutificando. A gente aprendeu e temos dito para você, a gente está em campanha de 40 dias de oração. Isso é colocar o nosso carro na rota. Porque se eu estou em comunhão com meu Deus, 9 da manhã, 15 da tarde, às 18, eu estou concentrando toda a minha energia, todo o meu pensamento, toda a minha vida e lançando todas as minhas metas e meus objetivos nas mãos daquele que pode resolver o meu problema, Deus. E quem pode resolver o seu problema é Deus. Então lance para Ele, coloque todos os seus problemas na mão de Deus. Os crentes de Filipe, gente, não estavam vivendo num paraíso não, gente. Eles estavam vivendo num mundo cercado de perigos. Eles estavam enfrentando perseguição, você sabe disso. A igreja neotestamentária do início, ela foi perseguida ferozmente. Eles corriam risco de perder seus bens, porque quando declaravam a sua fé em Jesus, eram deserdados, perdiam todos os seus bens, o seu trabalho. Paulo estava na prisão. Uau, esse cara que escreveu aqui para você e para mim aqui, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele estava esperando ser guilhotinado. E mesmo assim a sua fé era inabalável em Deus. A sua confiança em Deus estava acima de qualquer problema, porque ele sabia que a vida dele estava, como a sua também está, como a minha também está, nas mãos de Deus. Você pode dizer isso comigo? A minha vida está nas mãos de Deus. Então, gente, está em boas mãos. Para de ficar preocupado. Para de ficar ansioso. Para de ficar estressado. Deixa tudo nas mãos de Deus. E Paulo estava falando isso para a igreja. Eu estou com o pé na sepultura, gente. Mas fiquem tranquilos, Deus está no controle. E quando a gente começa a olhar para as circunstâncias e os perigos à nossa volta, a gente tira o foco de Deus. A gente começa a olhar para os espias, a gente começa a olhar para os problemas, a gente começa a olhar para os gafanhotos, a gente começa a olhar para a direita, para a esquerda. Quando a gente remove os olhos de Deus, as circunstâncias vão crescendo, os problemas vão aumentando. Você lembra da ilustração que está lá no livro de 2 Reis, de Geazi, de Eliseu? Eliseu olha para o exército de Samaria que vinha contra Israel, tentando destruir Israel. Eliseu está tranquilaço, Geazi está estressadíssimo. Por quê? Porque Eliseu estava nas mãos de Deus. Geazi estava olhando para o exército de Israel e falando assim: estamos fritos, vamos perder essa guerra. O exército assírio é muito maior do que o nosso. E aí Eliseu faz aquela gostosa oração, né? E fala assim: Senhor, abra os olhos de Geazi. E eu quero nesta noite também fazer essa oração para você, para que você possa ver com os olhos espirituais
que maior é aquele que está em você, maior é aquele que está com você, do que aquele problemão que você acha que é maior do que tudo na sua vida. E quando Eliseu fez a oração, os olhos de Geazi se abriram e ele viu o exército do Deus Altíssimo. Ele viu o Deus Todo-Poderoso tomando conta, guardando a nação de Israel. Gente, Deus continua sendo o mesmo. Você pode dar graças a Deus por isso. Ele não mudou. Talvez você tenha mudado. Talvez a sua fé esteja meia balanceada diante das circunstâncias, do corona, das situações dessa vida. E talvez você esteja abalado e você esteja perdendo o foco. Mas nesta noite o Espírito Santo nos chama a responsabilidade para vivermos e olharmos com os olhos da fé. E quando a gente pede para Deus abrir os nossos olhos espirituais, a gente sabe que o Deus, que é o Deus de toda a provisão, vai prover, vai fazer, porque esse é o papel dele, cuidar dos seus filhos. Tem algum filho aqui nesta noite? Erga as suas mãos e declare: o meu Deus vai cuidar de mim, porque eu sou o seu filho. Aleluia! Segundo ponto, a ansiedade é resultado de relacionamento quebrado. Olhe para mim, como é que está teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está a tua intimidade de oração com Deus? Quando a gente começa a olhar para os problemas, a gente está com um relacionamento quebrado com Deus. E nesta noite o Espírito Santo nos convida a reatarmos o nosso relacionamento com Deus. E como eu faço isso, pastor? Simples, orando, lendo a sua palavra, buscando intimidade, santificação, buscando a presença dEle. Aqueles que me buscam, me encontram, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. O Senhor quer ser encontrado. Quantos aqui brincaram na infância de pique-esconde? Acho que todo mundo, né? O Senhor não brinca de pique-esconde com a gente. Pelo contrário, Ele é, como por exemplo, eu brincava muito de pique-esconde com meus filhos, e eles ficavam assim, né, escondidos, às vezes atrás da cortina, dentro de casa, ficavam às vezes escondidos, e quando eu dava um tempinho, eu dava às vezes 5 minutinhos, fingindo que não estou sabendo, né? Porque aí a cortina já começa a balançar, né? Os pais sabem como é que as crianças fazem, ficam ansiosas, né? E eu ficava olhando assim: cadê o Marquinhos? Cadê a Gabi? Cadê? Aí daqui a pouco um falava assim: tô aqui. Era só o meu filho ou o seu também fazia isso? Pois é, né? A mesma coisa, gente. Deus está assim, ó. Ei, tô aqui. Por que você está aflito? Por que está abatido a minha alma? Por que se desespera dentro de mim? Por que estás abatido? Deus falando através da boca do salmista. Ele está falando todo dia para a gente, ó. Ei, estou aqui. Lance a sua ansiedade sobre mim. E nesta noite a gente precisa entender isso, gente. Às vezes a gente está mal nessa vida que a gente está vivendo, porque o nosso relacionamento com Deus está, mal também. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus está de braços abertos dizendo para você e para mim: vem, filho meu, vem, eu quero ser achado por você, eu quero ter intimidade com você, eu quero ter relacionamento com você, eu quero frutificar com você. Eu tenho uma boa notícia: amanhã eu vou estar 9 horas, 15 horas e às 18 horas com você numa live, orando para que a frutificação do Espírito seja plena na sua vida e você seja repleto do amor de Deus, da produção do fruto do Espírito, amor. Agora nós aprendemos aqui hoje também pela manhã, se você não veio, ouça, que palavra da pastora Cláudia, que palavra. Nós aprendemos também que o nosso Deus, que tem um relacionamento e que quer relacionamento conosco, Ele espera uma ação nossa, Ele espera uma atitude sua. E nesse mundo que a gente vive, às vezes, a nossa ação é: eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar as contas, eu preciso trabalhar, eu preciso. E Ele sabe, e Ele diz isso em Mateus capítulo 5, 6 para você. Eu sei de tudo isso, filho, agora relaxa.
tenha relacionamento comigo e deixe o restante que eu vou fazer. Eu vou ser o teu provedor, eu vou ser o teu jirê, eu vou ser o teu shalom, eu vou ser o teu Deus. E eu tenho aprendido isso, gente, porque mais ansioso do que eu, acho que não existe. Não existe. Mas eu tenho lançado toda a minha ansiedade sobre Jesus. No capítulo 2, então, desta carta, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, né, que essa ansiedade quer roubar a tua alegria. Você sabia disso? Ela quer roubar a tua alegria, ela quer roubar a tua paz, ela quer roubar tudo que Deus tem planejado para você. Há muitas pessoas prisioneiras da amargura. Há muitas pessoas que a ansiedade tem sido, então, um mal tão enorme que ele está arruinando a sua vida nas coisas materiais. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu trabalho também. Mas, gente, a gente não precisa passar a carroça na frente dos bois. Existe uma ordem no reino de Deus. Primeiro busca o reino, depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Simples assim. Mas a gente tem sido orientado a buscar primeiro as coisas materiais. E aí a gente começa a ver uma multidão de problemas como Geazi. A gente começa a ver os exércitos samaritanos, os chupacabras da vida, e a gente começa a olhar e a gente começa a temer. Mas nesta noite o Espírito Santo, Jesus está aqui para te curar. Você quer ser curado? Oh, Ele está aqui. O Senhor que nos sara, o libertador. Ele diz na sua palavra: e conhecereis a verdade é Ele, e Ele nos libertará. Nesta noite você vai sair daqui zen, de bem com a vida, amando-se e descansando e lançando todas as suas angústias na mão de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3, 19, a gente não vai ler para ganhar tempo. Infelizmente hoje tem muito crente fazendo do dinheiro seu Deus. Como eu disse para você, eu coloquei um valor aqui, mas eu estou descansando. Sabe por quê, gente? Porque valor para mim não importa. O que importa é que Deus faz tudo na hora certa, no momento certo. Deus cuida sempre. No momento que você e eu precisamos, a provisão chega. Então, eu estou light. Estou de bem com a vida. Porque Ele vai cuidar de mim. O meu Deus, Ele é o provedor. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo na sociedade, e até cristãos, com uma visão materialista. O dinheiro tornou o Deus dele. A pessoa precisa colocar o dinheiro como centro da sua vida. Olha uma pesquisa interessante que eu achei. Na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos que hoje. Você sabia disso? Nem por isso somos mais felizes do que o pessoal que viveu na década de 50. O luxo de ontem tornou-se necessidade de hoje. Na década de 70, isso é estatística, tá, gente? 70% das famílias dependiam apenas do orçamento de quem? De quem? Do pai, do marido, do homem. Nada contra a mulher trabalhar, tá? Você que está me assistindo aqui, a igreja não é machista, mas isso são estatísticas. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de um orçamento para sustentar a sua família. Hoje, mais de 70% das famílias precisam das 2 rendas para manter o mesmo padrão. Hoje, as coisas estão substituindo relacionamento. Pais hoje compram filhos com bens, com tecnologia, porque não pode dar
tempo e dedicação aos seus filhos, amor. E aí ele compra esse relacionamento com bens, com um novo smartphone, com um novo iPhone, com um novo PS. Isso é estatisticamente comprovado, gente. Hoje as coisas estão substituindo os relacionamentos. Estamos sacrificando no altar do urgente as coisas importantes. Ora, o que é mais importante? O relacionamento com a minha esposa e com meus filhos ou os bens que eu dou para eles? Talvez você esteja focado tanto no Deus Mamon que você vai dizer, olha, eu prefiro dar coisas para eles. Mas se você perguntar para eles, eles vão dizer claramente que eles precisam é de você, pai. De você, mãe, do carinho de você, do abraço, do beijo, da sua atenção. Você já parou para perguntar a um psicólogo hoje como as crianças estão cheias de complicações na alma? É tanta doença nova, TD não sei o quê, síndrome de não sei o quê, e quando não tem nome o médico diz, ó, essa aí é nova, ainda não sei, vou procurar, vou pesquisar. Porque o ser humano é carente de relacionamento e Deus veio para suprir essa nossa necessidade. Desde que o homem foi criado, Deus estava sempre na virada do dia, suprindo essa necessidade do nosso relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Quantos e quantos casais a gente já não conhece que depois de 15 anos estão se separando e colocando o trabalho acima do relacionamento? Quantos casais na pandemia descobriram que não estavam nem mais casados? E aí levaram um choque cultural porque tiveram que ficar dentro de casa, ela, o marido e os filhos. Quantos casais descobriram que, como professor secular é importante, porque agora tiveram que dar aula para os filhos, tiveram que pegar o caderninho e ir lá e ver como é que é, né? Voltar a todo esse conceito de cuidado sobre a educação dos nossos filhos. Eu não sei você, eu achei que essa pandemia foi muito boa para nos colocar de novo no trilho, gente. Porque a gente estava muito desparafusado e desregrado. A gente estava muito perdidão. Quantos e quantos, dentro até da igreja, só saíam de manhã e só voltavam depois à noite, e já chegavam em casa e já pegavam os filhos dormindo. E aí no domingo fazia o quê? Ou no sábado, levar no cercadinho lá do shopping, se é pequenininho, né, para ficar enclausurado lá para você sair com a esposa. Não havia mais relacionamento, não havia mais amor, não havia mais integração. A ansiedade, gente, ela é um mal que sempre existiu. Jesus já falava dela. Ela é do passado, ela é de um presente real. E ela vai continuar sendo do futuro. Agora, como você vai enfrentar a ansiedade? Jesus diz isso para a gente. Que muitas pessoas no passado viviam ansiosas e viviam com seus traumas e problemas. Estavam lá aprisionadas. Paulo fala dessa realidade no capítulo 3, no versículo 13. Mas quando Jesus transforma a minha e a sua vida, Ele sepulta o nosso passado. E sepulta o nosso passado no passado. Paulo continua dizendo para a gente que a gente precisa olhar para a cruz, olhar para Jesus, tirar os olhos dos fardos, das coisas que nos oprimem, e olhar para Jesus, porque olha o que diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em relação ao seu futuro, você sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos? Nem eu. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Em relação ao futuro, a ansiedade não pode governar o meu futuro. Há pessoas que abandonam o presente com medo do futuro. Elas estão tristes hoje porque estão com medo do amanhã. Deixa o amanhã no amanhã, viva o dia de hoje.
curta a sua família hoje, curta os seus filhos hoje, curta o seu relacionamento hoje, aproveite a canja que você vai comer à noite, aproveite a sopinha que foi feita lá com muito carinho e amor para você, aproveite o tempo que você tem. Existe gente que está vivendo hoje com medo do futuro, medo de morrer, medo de ficar solteiro, medo de casar, medo de trabalhar, medo de perder o emprego, medo da multidão, medo da solidão. O medo tem sido, então, uma arma para nos deixar também aprisionados dentro do resultado da ansiedade. A ansiedade quer te estrangular. É o papel do diabo, gente. E toda doença, o pai da doença é o capeta. Doença não vem de Deus. Você pode dizer aleluias por isso. Nosso Deus é um Deus bom, não manda as doenças para crente. E isso é muito importante para você entender. Mas ele quer estrangular você, aquele que veio matar, roubar e destruir, ele quer estrangular a gente. A própria palavra ansiedade traz essa ideia de estrangulamento. Ela produz uma fragmentação existencial na gente. Ela rasga a gente. Ela tenta trazer uma esquizofrenia emocional e mental. A pessoa ansiosa, ela fica desequilibrada. A pessoa ansiosa, ela perde as suas forças. Uma pessoa ansiosa quase sempre vive inundada em problemas. Uma pessoa ansiosa chega, a ficar frágil diante de tantos problemas. Mas nesta noite, Jesus Cristo está aqui para dizer a você: não vos inquieteis com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, porque quem faz isso são gentios, e você é filho do rei. Você não precisa mais se preocupar com o seu futuro, porque o seu e o meu futuro é líquido e certo, está nas mãos do nosso bom Pai, que cuida de nós. Então descansa nele. O vosso Pai Celeste sabe que você necessita de tudo que você precisa aí na sua vida. Gente, a ansiedade não combina com Deus. Aqueles que conhecem a Deus não conseguem mais viver sobrecarregados e aprisionados pela preocupação, pelos traumas, pelos problemas. Jesus nos diz mais: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mateus 6,34, tá? Pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Então pare de sofrer. Pare de sofrer antecipadamente. Relaxa. Saiba que Jesus é o remédio para a sua ansiedade. A ansiedade, ela é o oposto da vontade de Deus. Deus quer que você viva bem, de bem com a vida. A ansiedade, vinda pelo capeta, pelo engano, pelo inferno, quer te oprimir, quer te deprimir, quer te levar para um enclausuramento, aprisionando você, deixando você frustrado. Jesus está dizendo para você: não ande mais ansioso, porque eu sou a sua solução. Você pode dizer amém? Entenda isso. Pastor, mas é difícil. Eu sei, porque a gente está tão envolvido no materialismo que a gente está deixando de viver pela fé, gente. Mas lembre-se, você não é desse mundo, você é um cidadão do reino de Deus, você é um homem, uma mulher de Deus, e a Bíblia nos diz e nos orienta que as regras do reino de Deus são totalmente opostas do padrão que o mundo tenta nos bombardear todos os dias. Nós devemos entender que Deus é maior do que os nossos problemas. Nós devemos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, que é Ele quem nos governa, é Ele quem governa o universo, que a nossa vida não está solta aí não, sendo jogada de um lado para o outro. Não, Deus cuida de nós.
O Deus que está no trono, Ele está no governo também da sua vida. E eu quero lembrar você, Ele tem o cetro, Ele tem o domínio, Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. Aprenda isso. Aprenda a adorá-lo. Aprenda a exaltá-lo. Aprenda a descansar. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Filipenses. Que a gente deve orar e aprender a adorar. Adorar a Deus. Lembra, João disse uma coisa, né? O escritor João diz, olha, o Pai procura adoradores. O Pai não procura pastor, o Pai não procura um bom pai de família, o Pai não procura uma boa mãe de família, o Pai procura nós, chamados na Bíblia de adoradores. E os adoradores deverão adorar o Pai em espírito e em verdade. Você e eu. Relacionamento. Então Paulo está dizendo para a gente que a gente precisa aprender a adorar a Deus, lançando sobre Ele. E aí eu volto a dizer para você, a oração é fundamental na sua intimidade com Deus. Orar é estar em comunhão com o Rei dos Reis e o Senhor do Universo. Nós o adoramos porque Ele é. Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que disse para Moisés, olha, diga para Faraó, o eu sou está mandando o meu povo sair do Egito, Faraó. E se você se meter na frente do meu povo e da minha palavra de ordem, tu está lascado. Esse mesmo eu sou é o teu Pai. É o teu Deus. Que não mudou, Ele não mudou e nunca mudará. Então adore a Ele, em vez de você ficar ansioso, em vez de você reclamar, murmurar, em vez de você falar, resmungar, nada disso vai resolver, só vai te afastar da bênção. Se você quer ser um abençoado, se aproxime do Pai, se aproxime de um relacionamento com Ele. Deus quer, como teu Pai, dizer para você nesta noite, pare, olhe para mim, eu estou no controle, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que controla a tua vida. Segundo, e penúltimo ponto, Paulo diz uma outra coisa para a gente, que a gente precisa entregar a Deus os nossos problemas. Pare de contar o seu problema para todo mundo, conte para Deus, pergunte a Ele, e Ele vai te dar uma saída, Ele vai te dar uma resposta, Ele vai te dar a solução. É Deus, é Ele quem cuida de você, é Ele que sabe o que você precisa, é dele que procede o bom, perfeito. E quando nós colocamos em oração as nossas necessidades na mão dele, gente, Ele vai resolver, Ele vai agir, Ele vai tratar de nós. Terceiro, Paulo está dizendo para a gente, agradeça a Deus. E todo sábado a gente está fazendo isso, depois da semana de intercessão, né? Depois de pedir às 9, às 15, às 18, a gente está no sábado tirando um período só para agradecer a Deus. Agradecer pela vida, agradecer pela sua vida, agradecer pela igreja, agradecer pelos ministérios desta igreja, agradecer pelos nossos bispos, agradecer por tudo quanto Deus tem feito por nós. Gente, a gratidão aproxima Deus de um relacionamento mais íntimo conosco. Lembre-se, Deus nunca deixou você sozinho. Aprenda com isso, aprenda a ser grato, aprenda que Ele vai estar lutando as suas guerras. Lembra de Daniel? Deus livrou Daniel aonde? Aonde Deus livrou Daniel, igreja? Dentro da cova dos leões, com o leão ali famintão, doidão para comer alguém, cheio de fome, mas Deus falou assim, ó, leãozinho, vira agora um gatinho de estimação e aquece Daniel aí durante essa noite, porque está muito frio. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eram os 3 amigão de Daniel.
Deus os livrou aonde? Dentro da fornalha de fogo ardente. Diz que nem um fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego foi chamuscado pelo fogo. Deus está dizendo sempre para a gente o seguinte: olha, fique tranquilo, até nos 45 do segundo tempo eu estou contigo, eu nunca vou te desamparar, eu nunca vou te abandonar, porque eu sou o teu Deus. Você lembra de Ana? Lembra? Chamaram ela de bêbada, chamaram ela disso, daquilo outro. Enquanto Ana estava ouvindo as coisas dessa vida, as promessas de Deus não chegavam para ela, os amigos, as pessoas próximas queriam levar Ana a ficar mais ansiosa, mas o dia que ela se colocou na mão do Eu Sou, toda a sua ansiedade foi suprida pelo Deus Jirê, que cuida de nós. Aprenda a agir corretamente. Ser cristão não é ter conhecimento, gente. Conhecimento é bom, mas ser cristão é ter um estilo de vida com Deus. Você pode dizer isso comigo? Ser cristão é ter um estilo de vida contínua com Deus. Intimidade com Deus. E aí você vai desfrutar dessa intimidade, desse relacionamento. Você vai desfrutar da cura. Você vai ter os resultados que você tanto busca. Você vai receber paz em meio ao caos. Porque o teu Deus, o meu Deus, é aquele que nos inunda, é aquele que nos preenche, é aquele que sacia todas as nossas necessidades. E essa paz não é uma paz humana, como o mundo tem buscado. Não, não. Essa paz, ela excede todo o entendimento, ela vem do próprio Deus, ela vem do próprio Cristo, que é a própria paz. Eu quero finalizar dizendo para você, querida amiga, querido amigo que nos assiste, você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesse lugar, esta mensagem, para funcionar na tua vida, ela precisa sair da teoria. Sabe? Ela precisa sair dessa esfera do conhecimento. Ela precisa se tornar uma realidade de vivência de uma vida íntima com Deus e de prática de vida. Assim a sua vida vai mudar. Se você começar a praticar tudo quanto você tem recebido como conhecimento. Paulo não escreveu tudo isso como um acadêmico teológico ou como um teórico. Não. Paulo experimentou e viveu tudo isso. E é por isso que você e eu vivemos tantas coisas na nossa vida. Sabe? Para que a gente tenha experiência, para que a gente saia do conhecimento acadêmico, religioso e passe a ter uma intimidade constante e real com o Deus da realidade. O seu Deus. Paulo sabia disso. E eu finalizo dizendo para você, o seu Deus, o meu Deus, o Yeshua, o Rei dos Reis, aquele que nós chamamos, como Fernandinho diz, Galileu, Galileu, ele não mudou. Você pode ficar de pé e dizer isso comigo, ele não mudou. E antes da gente cantar a última canção, eu quero dizer isso para você, o seu Deus não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E nesta noite, se você entrou aqui ansioso, se você entrou aqui preocupado com um diagnóstico, com uma situação que você está vivendo com seus filhos, no seu casamento, na sua vida financeira. A gente sabe muito bem que a pandemia deu um baque em muita gente. Muita gente perdeu o emprego. Talvez você esteja me ouvindo aí, está sem emprego.
está ficando ansioso porque a grana está acabando. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O nosso Deus não mudou. Coloque a mão no seu coração. Dá uma respirada aí bem forte. Diga isso para a sua alma. O meu Deus não mudou, alma. A gente aprendeu, né? E eu tenho dito isso sempre aqui para você. Mas a pastora Cláudia hoje ratificou isso, dizendo para a gente que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O que você vê é o seu corpo. O que eu vejo no espelho, tem um aqui ao meu lado, tanto esquerdo quanto direito, é o meu corpo. Mas na verdade, o corpo é o reflexo daquilo que vai ser reproduzido pelo meu espírito ou pela minha alma. Agora a nossa alma, você sabe muito bem que ela tem vírus. E ela só se submete com a renovação do entendimento diariamente. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, diga boa, perfeita, diga perfeita, e agradável, diga agradável, vontade de Deus. Mas lembre-se, a sua alma, ela não nasceu de novo. Tanto é que toda hora ela quer se levantar. No momento de uma DR com o marido, o que sua alma diz? Não, vou ouvir o que o meu marido está falando. Ou que se o marido está sendo exortado pela mulher, no momento de uma DR, né, você diz assim, não mulher, pode falar, eu vou ouvir. Você está certa, bem. Né? É assim? Claro que não, né? Vamos ser demagogo não, né? Porque a alma, ela quer dizer bem mais forte para a gente, dizer o seguinte, opa, peraí, né? Mas se você e eu estamos dominados pelo Espírito, diga, eu preciso, não te ouvi, eu preciso ser dominado pelo Espírito. E quando a gente está dominado pelo Espírito, e o Espírito aí é o Espírito Santo, o nosso Espírito vai falar para essa alma e dizer assim, ó, ouça a sua mulher. Ela está te dando um conselho sábio. O Espírito vai dizer e vai falar no teu espírito. Não precisa um profeta falar contigo não, porque o Espírito Santo está dentro de você. E o Deus que é Espírito, Ele fala com você. O problema é que a gente às vezes está numa área mais carnal e mental, e o Espírito está muito aquém daquilo que a gente deveria ser. Por isso que a ansiedade tem dominado tanta gente, porque a gente às vezes está partindo e deixando a alma sobrepor o Espírito. Mas Paulo nos orienta, andar em Espírito. Diga, eu preciso andar em Espírito. E ele declara mais em Gálatas, e jamais satisfareis os desejos da carne, da alma, porque uma luta constante haverá entre nós. Agora vai vencer aquele que você encher de graça e de verdade. Nesta noite eu quero convidar você a sair desse lugar, não mais como um acadêmico, não mais como um depositário de palavras que com certeza a gente sempre recebe aqui, maravilhosa. Eu convido você a pegar todo esse conhecimento que você já tem recebido ao longo desse ano, de anos anteriores, e começar agora a ser um prático. Eu me formei em Direito, não exerço a minha função. Sou teólogo e exerço a função pastoral como teólogo. Mas entre a academia e a vida prática, eu acredito que isso seja em qualquer profissão, existe uma diferença total.
total. E Deus nos chama para a gente sair da teoria agora, gente, e viver a prática, a realidade do Evangelho. Porque o Evangelho é prática de vida. Não adianta a gente só ficar depositando e não praticando, porque senão, tudo que a gente deposita, na virada do rush, quando você for dormir, você sabia que o teu cérebro vai fazer uma limpeza aí na sua cabeça e vai ficar só o quê? Só o que para você interessa. Muita informação vai embora. Por isso que o ensino é constante, é repetitivo. E nós precisamos ter isso na nossa mente, levando diariamente isso ao nosso coração, porque senão, gente, vai dar ruim. Você vai olhar para a vida do outro e vai falar assim, pô, parece que o irmão está melhor do que eu, parece, né? Já está errado, porque está olhando para a vida alheia. Olha para Jesus, deixa a vida do irmão, deixa o irmão se acertar com Jesus. Se ele está indo bem, ou coisa boa está vendo o seu irmão, acompanhe ele. Faça isso, e eu quero te afirmar, sua vida vai decolar. Você não vai ficar mais dependente de psicotrópico para dormir. Você não vai ficar mais dependente de remédio para dormir. Você vai fazer como o salmista: em paz me deito. Eu conto até 5. Minha mulher diz que se ela sair e quando volta eu já estou roncando, gente. Eu não quero nem saber, eu já dormi e falo, Senhor, se eu acordar amanhã, aleluia. Se eu não acordar, eu acordo contigo no céu. Quer morramos, quer vivamos, eu sou do Senhor, sou eterno. Não estou nem aí com as contas, com os problemas. Eu sei de uma coisa, meu Deus cuida de mim. E cuida de você também. Aí chega no dia seguinte, Ele me dá uma estratégia, Ele me dá uma nova visão, uma nova perspectiva. Eu começo a enxergar com um novo olhar. Diga, eu preciso enxergar os conflitos da vida com um novo olhar. O olhar de um filho de Deus. E aí quando a gente...